Bem-vindos ao canal Poeirinha, Feliz Páscoa, tudo bem aí? Na verdade o assunto hoje ele é meio dolorido, né? Porque são muitos feminicídios, muitas pacientes sendo atendidas com história de violência. E daí eu fiquei pensando em contar uma história aqui que é um mix de muitas histórias, né? Em época de love bombing, o narcisista arrumou as suas malas e veio do apartamento dele para minha casa. As suas coisas ficaram na varanda durante um mês. E eu sendo assediada para casar, né? Sendo que eu fui clara desde o começo que eu não queria mais brincar de casinha. Aproveitando-se das minhas viagens de trabalho, ele entrou e nunca mais saiu. Ele se chamava de o zelador. Nunca pagou nem dividiu uma conta em anos. Daí o príncipe foi virando sapo, né? Sem presença alguma, não oferecia presença, sempre preocupado apenas com a sua vida, com seus processos na justiça, que eram muitos, com as suas besteiras feitas sem consciência, com seus filhos sem nenhuma mãe, sem nenhuma esposa, sem nenhuma relação. Aí ele, em nenhum momento, em anos e anos, eu ouvi ele dizer eu errei. Porque você sabe, né? Narcisista não erra. Nem fala em primeira pessoa. Eu fui aprendendo o abuso na pele. Como é que é isso? Né? É uma pessoa sem sensibilidade, sem empatia, sem consciência, que se aproveita de tudo, que distorce a realidade dos fatos, que chama a gente de louca, de sensível, de muito sensível. Anos e anos de tortura psicológica, refém de uma situação que a gente acha que está lidando com um humano, mas não está. E aí que a gente precisa aceitar, né, mulherada, que os monstros existem, tá? Que são pessoas sem coração, que se guiam por vantagens, que estão entregues ao processo primário de satisfação, que pessoas que não são pessoas, que fingem que são pessoas e que tratam a gente como lixo. Então, são muitos anos sofrendo abuso na pele com alguém do lado que, na verdade, é alguém que não tem lado, que atua unicamente a favor de si o tempo todo. São muitos surtos e buracos fundos e lágrimas jorrando até aceitar que monstruosidade não é figura de imaginação, né? Que o monstro ele sai do love bombing para devorar você, com 3 violências psicológicas que são simultâneas. Primeiro que é sempre uma pessoa que caga a regra o tempo todo e só faz merda. Segundo, que não assume nada em primeira pessoa. E daí, quando tá no meio do conflito, nega a realidade, distorce, constrói uma realidade própria e aí covardemente pega tudo isso e deposita a responsabilidade em você, que é uma pessoa que faz tempestade em um copo d'água, muito sensível, louca e tá causando tudo isso. Então, são 3 violências em cada coisinha diariamente durante anos e anos e anos. E aí são anos, né, dessas coisas que hoje chama mansplaining, como é interrupting, gaslighting, tem esses nomes, mas que em português na pele é isso, né? Até um dia que a sua mente fura, um dia de madrugada você acorda virada do avesso, perdida, porque você não sabe mais quem que você é. E ele lhe sugere um psiquiatra e um tarja preta, porque, lógico, o problema é individual seu, né? Daí depois de anos e anos indo e voltando chorando do trabalho, com crise de pânico, que ele chama de chilique, né? E tentando conversar, que é uma coisa que ele chama de, nossa, she talks non-stopping, né? Porque além de arrogante, prepotente e déspota, ele é metido, né? Pensa grande. Depois de anos sendo destruída, em que além do abuso físico, né, sexo pelo menos 3 vezes por dia, chuva, sol com vontade, sem vontade, compulsivamente. Além do abuso físico, além do abuso moral, além do abuso patrimonial,
Vocês sabem o que é acordar todo dia durante um ano nessa situação e ser assediada no café da manhã para comprar um carro para ele fazer Uber? Todo dia que mamãe tinha que dar um carrinho no colo do bebê? Claro, né? É desnecessário dizer que ele não se importou que eu estava virando um farrapo humano na sua frente, né? Como é que ele ia se importar se ele não me via? E quem já conviveu com um narcisista perverso sabe, né? Você pode morrer na frente dele, ele não vai notar. A não ser que a sua presença vai fazer alguma diferença no mundo encantado dele, né? Senão ele vai ficar absolutamente indiferente, sem sentir nada. Mas se fizer diferença no mundo encantado, se ele tiver que ter trabalho... Você quer ver um narcisista irritado? Aproveita uma situação em que ele tenha que ter trabalho psíquico, né? Observa o que acontece se ele tiver que ter um trabalho para elaborar um conflito, daí fudeu. Porque ele não trabalha com esse mundo de amadurecer resolvendo dilema, conflito. Ele é um bebezão de carência ilimitada, né? Que quer receber tudo e não dá nada. E não tem como confrontá-lo. Para com isso. Não tem como confrontar o narcisista. Porque ele vai mudar a realidade em favor de si próprio. E vai fazer você se sentir o problema. Até que depois de tudo, né, perdida, desamparada e completamente sem energia, você vai andar e perde o prumo e o rumo. Você acorda um dia e tá com uma vertigem que assim não tem chão debaixo do pé. Quando você pisa, você desequilibra, parece que você vai cair, é físico. O seu mundo acabou. A única coisa fixa e estável é ele. O porto seguro do inferno, né? Que continua vivendo em outro mundo. Desgraçado, desempregado, sem dinheiro, reclamando, cheio de processo, cheio de confusão, cheio de encrenca, porque em todo lugar onde vai arruma mal-estar e encrenca. Então, daí a gente tem a mistura perfeita, né? Um cara que chega, coloniza sua vida, vira um parasita, suga toda a sua energia vital e você continua sendo pedagógica? Você explica para ele, ai, não pode ser assim, o amor é uma plantinha que precisa regar. Você tá, perdoa? Perdoa em nome de quê mesmo que você perdoa? Porque assim, nunca teve bons tempos, né? Nunca teve boas lembranças, nunca teve admiração, não tem nome do que você fazer nada. Você perdoa, mas você não esquece, né? Você deixa passar até que um dia você acorda e se dá conta de que a vida não é uma lozinha daquelas que você faz assim, apagou. A vida é um computador que vai registrando todas as versões daquele arquivo, todas as versões anteriores. Então, assim, não é que você tá com um cara que tem alguns defeitos, que vocês têm diferença de opinião, diferença no projeto de vida, não é isso. É uma questão de caráter. O sujeito é amoral, não tem consciência, né? Violência psicológica não é uma questão psicológica, tá bom, gente? É uma questão legal. É um crime. É um crime que uma pessoa má vai praticando durante anos, anos e anos. Eu tô aqui, eu tô viva, eu tô estável, eu consegui andar, voltar a correr e tô experimentando voar um pouquinho. Ele continua se envenenando, se estragando, destruindo, maltratando. E tá sempre perguntando como uma criancinha, se eu for conversar com ele, eu não sei o que eu fiz, porque, né, não tem consciência, eu não sei o que eu fiz para você ficar com tanto ódio. Ele lê limite como ódio. Ele lê, estou limitando e delimitando para ter um espaço de existência, ele acha que é ódio, porque ele não lida com não, né? Tá na hora de entender que homens monstros não são gente. Eles não são capazes de entender que eles não são gente. Para de explicar pro desumano que ele não é humano. Para de explicar.
Para de se explicar, para, só para. Deixa essa nuvem preta passar, solta seu barco na tempestade, abandona esse porto do inferno e vai viver. Que não vai acontecer mais nada aí. A única coisa que se espera de um carente, de uma desamparada, que é a receita da tragédia, é que a desamparada vai sucumbir e o carente vai estar radiante. Radiante. Então, da próxima vez que encontrar um parasita, e a gente sabe quando encontra porque faz um pé, 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 a gente sente no corpo isso. Sai correndo, vá para um lugar onde você não pode ser achada, você não fica acessível. Quando o coração da mulher é torto, né, não é sempre que o nosso coração, a nossa sensibilidade está ao nosso favor. Às vezes, a nossa sensibilidade fica capturada numa rede que é letal, de vínculo tóxico. Tem que ter coragem para reconhecer isso. Os caminhos tortuosos do nosso coração. Aí é hora de usar o bom senso, ter um plano e pular do barco, tá bom? Companheira, força, boa Páscoa.